Bom dia a todos. Hoje é 24 de abril de 2023. Declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Todos os juízes confirmaram presença. E assim acessamos a pauta. Os primeiros processos são 2 processos cujo autuado é JBS S.A. e antes do início da gravação já foi anunciado a retirada de pauta desses 2 processos. São os AINs 31.45.940 e 40.13.039. Então, esses processos, um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon será retirado. Estou devolvendo para a pauta, perfeito, Dr. Ramon? Pode ser. Perfeito. Ok. Então, o processo 31.45.940 devolvido para agendamento da pauta. E o processo 40.13.039, recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, também devolvido para a pauta. Perfeito, Dr. Faisal? Da minha parte, tudo bem. Eu já apresentei voto, né? O Dr. Ramon e o Dr. Samuel, né? O Dr. Samuel pediram Isso. vista, mas da minha parte, tudo bem. Pode devolver para a pauta. Perfeito. Já devolvido para agendamento da pauta. E aí temos a presença. Também 2 casos da Ultrafarma. Um recurso ordinário que já teve sustentação oral, é um recurso ordinário de minha relatoria. Eu não finalizei o voto, então vou retirar esse processo também de pauta, já deixar disponível para agendamento. E tem um outro processo, que é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, que é a primeira vez que ele está entrando em pauta, então o Dr. Faisal já adiantou que não trouxe voto e quer ouvir a sustentação oral. E aqui acho que nós temos a presença do Dr. Rafael, né, que é o patrono da Ultrafarma. Bom dia, Dr. Rafael. Bom dia, doutores. Tudo bem? Só a câmera que eu não consigo ativar. Ah, consegui aqui. Tava desativada. Agora sim. Tudo bem? Perfeito. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. O senhor conseguiu ouvir que, em relação ao recurso ordinário de minha relatoria, qual foi a nossa ideia? A gente fazer essa pauta com processos de mesmo contribuinte para aproveitar numa sessão única, né? Sem ter muita certeza se seriam de mesma matéria, mas a nossa ideia era essa. Só que esses 2 processos das 2 empresas, eles são muito complexos, são muita matéria de prova, muita matéria a ser debatida, e não foi possível finalizar o voto. Então, primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo transtorno de ser pautado mais uma vez, mas prometo que será novamente pautado rápido, porque eu já consegui, no meu caso, avançar bastante na análise. Então, primeiramente, desculpa pelo transtorno. E o Dr. Faisal mencionou que também não traria voto e gostaria de ouvir a sustentação oral. Então, queríamos saber se o senhor vai fazer sustentação oral e, caso positivo, a palavra com o Dr. Faisal. Primeiro, não precisa pedir desculpa. Imagina, doutor Samuel, eu entendo. Realmente são casos com um volume bastante grande. Por mais que o mérito seja algo que já tenha passado pro entendimento, acho que de alguns aqui da Câmara, né? Mas não tem problema nenhum, e é super importante essa eficiência e deixar, né, julgar tudo, os casos juntos, né? Até facilita bastante. Eu acho que não há problema nenhum. Agradeço, pelo contrário, agradeço pela atenção. Eu pretendo fazer uma sustentação oral bastante curta, mas se puder, faço sim e estou à disposição. Perfeito. O caso é exatamente o mesmo do Dr. Faisal, é exatamente o mesmo da minha relatoria? Sim, exatamente o mesmo. O que difere é o período apenas, doutor. Tá, perfeito. Então, eu vou fazer o registro da sustentação oral. Então, a partir deste momento, teremos a realização de sustentação oral do AIN 41.34.561, Ultrafarma Saúde Eireli. É um recurso misto
de relatoria do Dr. Faisal. Acho que a divergência aqui com o meu caso é que lá é recurso ordinário, aqui é um misto, né? Perfeito. Então, Dr. Faisal, com a palavra, por favor. Obrigado, doutor Samuel. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, doutor Rafael, né, que ainda não havia cumprimentado. De fato, doutor Samuel, o processo da minha relatoria é bastante semelhante ao processo da sua relatoria. Como o doutor Rafael apontou, é um período diferente. Embora seja um recurso misto, porque houve uma questão de ajuste aí na decisão de primeira instância, o parecer da representação é pelo não acolhimento, correto, doutor Tiago? Estava lendo aqui o parecer da representação em relação ao recurso de Ao recurso de ofício. ofício? É. É porque pelo não foi reduzida apenas a questão da súmula 10 dos juros, né? dos juros, Isso. Então, quanto a isso, nós estamos de acordo, né? Então, na verdade, fica exatamente idêntico ao do doutor Samuel, apenas o recurso ordinário a ser analisado. Eu vou ler a acusação e um trechinho aqui do relatório circunstanciado, para que depois eu possa, eventualmente, sanar algumas dúvidas que eu tive enquanto estava analisando o processo. Então, só um minuto, por favor. Eu havia aberto aquilo, e aí eu mexi na página, obviamente que eu fechei. Vamos lá. Bom, a infração, então, é a seguinte: deixou de pagar ICMS no montante de R$ 34.043.731,09, no período de junho de 2015 a dezembro de 2016, por meio de guia de recolhimento especial nas entradas no Estado de São Paulo, de mercadorias sujeitas à retenção antecipada, conforme explicitado no demonstrativo analítico, demonstrativo 1 e relatório circunstanciado. Os valores recolhidos nas operações relacionadas foram inferiores aos devidos conforme determinado nos artigos do regulamento do ICMS 313-A e respectivas portarias CAT 35 de 2014 e 149 de 2015, 313-E, 313-F e respectivas portarias CAT 95 de 2013 e 70 de 2015. Eu vou ler um trechinho aqui do relatório circunstanciado, que eu acho importante. Só um segundo. Vamos lá. No relatório circunstanciado, que está anexado ao auto de infração, consta o seguinte. No desenvolvimento dos trabalhos, verificamos que trata-se de estabelecimento filial de empresa varejista de medicamentos, perfumaria e de higiene pessoal. Esse estabelecimento compra diretamente dos fornecedores estabelecidos em outras unidades da federação. Praticamente todos os produtos por ele comercializados estão sujeitos à retenção antecipada do ICMS-ST, produtos esses constantes dos artigos 313-A, 313-E, 313-F, 313-G, 313-H e 313-W do regulamento. Por força do 426-A do regulamento, o ICMS-ST dos produtos constantes dos artigos citados do item acima deve ser recolhido pelo destinatário na entrada desse produto no território nacional. Seguindo aqui no item 4. No caso dos produtos constantes do 313-A, medicamentos, conforme determinado pela portaria CAT 35 e portaria CAT 149, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no parágrafo 1º do artigo 313-A, com destino a estabelecimentos localizados em território paulista, será. Aí vem aqui os critérios para a fixação da base de cálculo e apuração do ICMS-ST. Né? Entende a fiscalização que, embora recolhido o ICMS-ST, os valores foram inferiores ao que seria determinado pela regulamentação e legislação do Estado de São Paulo. Eu acho que esses esclarecimentos eram importantes e eu devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Faisal. Então, com a palavra, o doutor Rafael. Pois, bom dia novamente. Como prometi, vou ser bastante breve. Realmente, esse tema, o mérito dele, que é a antecipação de ICMS na entrada no estado de São Paulo, é o mesmo do tema também do auto de infração que está sob relatoria do Dr. Samuel.
Existe aqui uma peculiaridade em relação a esse caso em específico, que a gente pede como preliminar no nosso recurso, é o seguinte: durante a decisão de primeira instância, durante o trâmite em primeira instância, perdão, foi determinado pelo julgador tributário que fossem apresentados que abro aspas, tá? Para não cometer nenhum deslize, materiais fonte que se acharem suficientes e necessários, tais como listas CEMED e tabela IVA-ST, usados para a consulta dos valores PMC e IVA-ST, indicado nos demonstrativos, e das tabelas da ABC Pharma utilizadas para a confecção do demonstrativo. Ou seja, o que o julgador tributário pediu? Ele pediu essa documentação, que é a documentação suporte necessária para mostrar os valores que foram tidos pelo fiscal como a base de cálculo exigida aqui, porque, como bem já o doutor Faisal leu do relatório, em relação aos medicamentos, nós temos aquela questão em que se segue esse auto de infração ainda da época do PMC, né? Hoje nós temos o PMPF, mas esse é da época do PMC, em que, para seguir o PMC, se segue aquele valor da lista CIMED e as tabelas da BC Pharma. Muito bem. Essa diligência foi determinada, só que o que foi juntado pela autoridade fiscal? Ela juntou uma planilha, e aí até, como o doutor Samuel disse, esse processo é muito extenso, e ele é muito extenso principalmente porque o auditor fiscal, ele juntou uma planilha de 20 mil folhas. Então, ele juntou a planilha das folhas 6.066 até as folhas 26.705. Só que o que ele juntou? Ele não juntou os materiais-fonte, tá? Que foram determinados pela diligência de primeira instância, porém, ele juntou apenas essa planilha, como eu disse, de mais de 20 mil páginas, e, pasmem, é uma planilha totalmente desformatada. Assim, eu pessoalmente, analisando essa planilha, até colo ela no recurso, não tenho a menor condição de entender o que está sendo trazido. Até porque, até por uma questão técnica, aparentemente seria uma planilha horizontal, comprida, e quando ela se foi transformada no EPAT, ela acabou ficando, as colunas se separaram. Então, você não consegue saber a determinada linha, como não tem o número de linha, a coluna ela vai se repetir páginas e páginas depois. Então, essa é uma questão bastante importante que a gente traz, porque, primeiro, não tem a prova de onde foram tirados os valores utilizados de PMC, e a planilha que foi juntada é uma planilha que, salvo o melhor juízo, ela é incompreensível. Essa é uma peculiaridade deste caso específico, tá? Então, ele se difere um pouco do outro caso que também estava em pauta e vai ser retomado posteriormente. Quanto ao mérito, aí sim são méritos iguais. Eu não acredito que eu não vou me alongar muito, até porque é um tema que muitos já enfrentaram, né, no tribunal, que é aquela discussão da liquidez do auto, né, em que se alega por parte dos contribuintes que há uma distorção entre a base ficta, né, que é a base do PMC, nessa época era PMC, com o preço efetivamente praticado pelos varejistas em relação ao consumidor final. Eu trago no nosso processo até comparações, e aqui eu tomo liberdade só de ler um caso específico aqui, que é um remédio chamado Enalapril, né, isso está no recurso, que nós mostramos que a base de cálculo utilizada, né, pelo auditor fiscal para amparar a autuação foi R$ 19,93. Por outro lado, foi comprovado que o preço praticado para esse mesmo produto foram R$ 6,00, ou seja, quase um terço da base ficta utilizada, né? E isso aqui, o motivo dessa nossa demonstração é para deixar claro que realmente estamos diante de um caso em que há uma grande distorção entre a base ficta, né, o PMC, e o preço efetivamente praticado pelo varejista. E até chama atenção porque, como eu disse,
esse auto é da época do PMC, depois nós tivemos a portaria CAT 40, que traz o PMPF, e posso usar exatamente esse mesmo medicamento. Esse mesmo medicamento, enalapril, como eu disse, ele foi lavrado no auto de infração como R$ 16,93, isso o valor de 2015, tá? Em 2021, que é o PMPF da portaria CAT 40, o valor desse mesmo medicamento é R$ 14,00, ou seja, nós tivemos 6 anos, depois de 6 anos, em toda a inflação que veio desses 6 anos decorrentes de 2015 a 2021, e até mesmo a própria Secretaria da Fazenda reconhece em 2021 um preço menor do que o preço que era cobrado em 2015. Isso se repete para vários outros medicamentos. Então, em resumo, o que nós temos é que o PMC que foi aplicado aqui, ele é muito discrepante do valor do preço efetivamente praticado na venda para o consumidor final, né, o que gera essa distorção da base ficta e do preço praticado. E nós temos a própria Secretaria da Fazenda, quando ela adota o PMPF, ela adota até PMPFs em 6 anos depois do PMC, né, que foi aplicado nesse caso, inferiores, ou seja, a própria Secretaria da Fazenda reconhece, ainda que não de forma direta, mas ela reconhece por números, né, que o valor dos medicamentos das bases de PMC eram muito maiores do que efetivamente deveriam ser. E quanto ao mérito em si, esse aqui é um caso, existem vários casos nesse sentido em trâmite no tribunal, e muitos deles eles depois decorrem de um julgamento da Câmara Superior que entendeu nesse sentido, né, que havia iliquidez nos autos e derrubou a auto de infração por iliquidez. E esse mesmo tema de mérito, né, essa distorção dos valores, já foi objeto de julgamento. Inclusive, eu acompanhei, porque eu estava acompanhando um outro julgamento, eu acompanhei esse julgamento, né, até o próprio doutor Faisal foi relator, né, no caso 4.100.335, né, o AIM 4.100.335, em que também ele já reconheceu que havia essa discrepância, né, entre os valores. Também era, naquele caso, se eu não me engano, era também uma drogaria, né? E naquele caso da drogaria foi cancelado o auto de infração, o doutor Faisal foi o relator, a doutora Daniela votou desfavoravelmente, foi 3-1 em favor do contribuinte, e já adentrou ao mérito de um caso idêntico a esse, reconhecendo a liquidez da autuação e cancelando o auto de infração. Isso na questão de mérito. Então, basicamente, esses eram os pontos que eu queria trazer. Lógico, eu fico à disposição se for necessário qualquer esclarecimento adicional, e agradeço a atenção de todos. Perfeito, doutor Rafael. Agradeço a sustentação oral, parabenizo. Eu tenho uma pergunta. Nesse caso aqui de relatoria do doutor Faisal, a gente também tem aquela questão de que se trata de um estabelecimento varejista e aquela preliminar de nulidade do AIM relativo à falta de fundamentação, né, para a exigência do complemento? Doutor Samuel, sim, até enquanto o doutor Faisal lia aqui o relatório circunstanciado, me chamou a atenção que, assim, não lembrava isso de cabeça, porque realmente já faz muito tempo do relatório circunstanciado, mas o relatório circunstanciado, veja, até o trecho que o doutor Faisal leu, o auditor diz que está sendo cobrado ICMS-ST. Ele reconhece que o que ele está cobrando é ICMS substituição tributária. E, como sabemos, isso está na própria legislação, o ICMS-ST não pode ser cobrado de varejista. E é o que nós estamos aqui diante exatamente desse caso. É uma empresa varejista e está sendo cobrado o ICMS-ST. Agora não me lembro de cabeça, o artigo 8º, né? O artigo 8º, parágrafo 8º, que ele diz, né, tratando-se de mercadoria ou serviço proveniente de outro Estado, sendo inaplicável a sujeição passiva por substituição tributária, a responsabilidade pela retenção e pelo pagamento do imposto relativo à substituição é do destinatário estabelecido em território paulista, exceto o estabelecimento varejista. Então,
nós temos exatamente a mesma questão aqui. O auditor reconhece que ele está cobrando ICMS-ST por antecipação e, por outro lado, ele está cobrando ICMS-ST de um varejista. Então, são duas informações que estão no próprio relatório circunstanciado e nós rebatemos isso no nosso recurso, neste caso também. Entendido. Obrigado. Dr. Faisal e demais colegas, algum pedido de esclarecimento, fiquem à vontade. Obrigado. Rafael, bom dia, doutor Faisal. Me permite uma pergunta? Lógico, fica à vontade. Eu também tenho alguma pergunta, mas fica à vontade. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todos, doutor Rafael, doutor Faisal, doutor Samuel, doutor Daniela, doutor Tiago, quem nos acompanha. Doutor Rafael, no caso está sendo cobrada a diferença do ICMS-ST, né? O seu cliente recolheu ICMS, está sendo cobrada uma diferença, é isso? Embora não fosse, segundo o artigo que o senhor citou, obrigado a tal. Isso, doutor Ramon, exatamente. Houve um recolhimento prévio de antecipação, a título de antecipação. Houve sim um recolhimento prévio a título de antecipação, tanto que, com base nisso, agora me falha a memória se é neste caso ou no outro caso em que, inclusive, foi reconhecida a decadência. Não foi nesse, não, perdão, não foi nesse, porque realmente há um pagamento. É no da minha relatoria. Lá tem o pedido de decadência do retirado. Nesse é parcial, né? Nesse é uma Isso. decadência parcial, Isso, em razão da apresentação de documentos. Exatamente isso. Então, houve sim antecipação, fica até estranho falar antecipação da antecipação, né? Parece mas é isso, houve antecipação do ICMS antecipado, sim, houve sim. Tanto que se eu não me engano, a motivação ele deixa claro como pagamento a menor. Ele não fala falta de pagamento, fala pagamento a menor. É isso mesmo, doutor Ramon. Correto, obrigado. Doutora Daniela, quer fazer alguma pergunta? Eu tenho umas 2, 3 dúvidas aqui que eu gostaria de esclarecer. Não, doutor Faisal, obrigada. O meu questionamento era justamente a mesma questão trazida pelo doutor Ramon, então já foi esclarecida. Ah, tá bem. Então, doutor Rafael, bom, em primeiro lugar, parabéns pela sustentação oral. Eu gostaria, em complemento ao que o doutor Samuel colocou, queria entender uma questão aqui. De fato, há uma alegação desde a defesa, né, de que a Ultrafarma não seria contribuinte do ICMS-ST, porque ela é varejista, então ela estaria lá numa das hipóteses em que não seria devido o ICMS-ST. No julgamento de primeira instância, o julgador tributário ele afasta isso, ele entende que não há questionamento sobre se é devido ou não o ICMS-ST, tanto que a empresa pagou. Então, o que eu queria entender, doutor Rafael, se não é devido ICMS-ST, por que a empresa pagou? Ela fez alguma opção? Foi um equívoco? O que aconteceu? Por que houve esse pagamento de ICMS-ST com base uma base de cálculo inferior, segundo alega a fiscalização, né? Se esse valor não deveria ter sido recolhido, e sim ter sido recolhido o ICMS normal nas operações de saída. Queria entender esse ponto, o primeiro ponto. Tudo bem, doutor. Na verdade, esse procedimento anterior era um procedimento anterior que eu não tenho conhecimento sobre ele, não era o advogado à época, provavelmente uma orientação anterior que eles tinham tomado que levava a esse recolhimento antecipado da antecipação, né? Então, eles recolhiam, sim, um valor de antecipação no passado, mas aí, no meu entendimento, de forma equivocada, tá? Tanto pelo fato de que eles não estariam sujeitos ao recolhimento de ICMS-ST, né, por conta de serem varejista. Além, lógico, aí tem outra discussão que eu nem trago a esse processo, mas os senhores com certeza conhecem, que é a discussão quanto à inconstitucionalidade do 426A, que já foi bastante discutida no TJ, inúmeros precedentes do TJ já reconhecem o 426A como inconstitucional, porque, com base no precedente do STF, que foi proferido no caso da legislação do Rio Grande do Sul. Mas esse é um tema que eu não trago aqui, até porque é uma questão de constitucionalidade, por conta do artigo 28, eu nunca trouxe essa discussão à tona, né? Então, o meu entendimento como consultor deles
que não seria devida essa antecipação, seja por serem varejistas, seja pelo fato da inconstitucionalidade 426A, mas, repito, é um objeto que não está em discussão neste processo por ser uma matéria de constitucionalidade que só pode ser trazida em esfera judicial. Entendi. Tá ok, agradeço. Então, eu gostaria de tirar mais uma dúvida. Em relação à decadência parcial, que existe aí pedido de reconhecimento de decadência parcial. Essa decadência, ela se dá pelo fato desses documentos que foram anexados pelo auditor, que gerou um ajuste no auto, é isso, doutor Rafael? Esses documentos Isso. que o doutor entendeu que não estão muito claros, que não permitiu até o contraditório, porque não foi possível compreendê-los, ele gerou aí um ajuste no auto de infração, e aí, portanto, haveria decadência, né, em relação a esse período, é isso? Isso, doutor Faisal, exatamente. Não é um caso igual ao que tem no outro auto de infração, que está sob relatoria do doutor Samuel, porque naquele caso houve um rete-rate. Naquele caso, doutor Samuel, correto. houve um rete-rate, e o que nós argumentamos naquele caso é que, como há um rete-rate, aquele rete-rate, pelo artigo 149 do CTN, ele deveria seguir o prazo decadencial, não poderia ter um aumento de cobrança depois do prazo decadencial. Neste caso, a situação é outra. Neste caso, o que nós trazemos como motivação de decadência é que o processo foi lavrado o auto de infração em determinada data, peço desculpas, não lembro de cabeça aqui, mas não vou constar para não atrapalhar. Houve o auto de infração original, depois, por conta de uma determinação de diligência do julgador tributário, foi feita uma diligência em que era para se juntar essa documentação, né? Então, foi feito um novo auto de infração, tanto que, tecnicamente, entendo que foi feito um novo auto de infração, tanto que reabriu o meu prazo para a defesa, né? Que eu poderia me defender da documentação juntada, e, como eu disse, a documentação aí se mistura com aquela outra questão de se aquela documentação está correta ou não, mas, de qualquer forma, houve uma reabertura de prazo de defesa, e nós pedimos que, em relação ao período em que passaram 5 anos, não sei se nem dá para chamar como rete-rate, não fico até em dúvida se eu chamo ele como rete-rate, mas do novo auto. Da volta de diligência em que se juntou essa documentação, se transcorreram 5 anos de um período que, esse eu consigo falar rápido, de junho de 15 a outubro de 15. Exatamente. Um período menor. Isso, exatamente. É uma parte só, porque o período autuado aqui é de junho de 15 a dezembro de 16, mas nós pedimos essa decadência parcial, que é de junho a outubro de 15. Doutor Faisal, me permite, sobre essa questão, eu entendi de forma diversa, e o doutor Rafael pode confirmar ou não. Na verdade, pelo que eu entendi, foi feita uma diligência pelo julgador, e, diferentemente do caso sob a relatoria do doutor Samuel, não houve alteração de valores, é isso? No auto de infração. Naquele caso, houve um rete-rate com alteração de valores. Nesse, houve uma diligência, e a oportunidade que foi oferecida à defesa foi de se manifestar sobre a diligência e não apresentar nova defesa. É isso mesmo que ocorreu, doutor Rafael? Doutor, exatamente quanto diferente do caso do outro auto, da relatoria do doutor Samuel, naquele auto houve um rete-rate aumentando a cobrança. Tá? Por isso, houve um novo lançamento, então, podemos dizer assim. Isso, houve um novo lançamento como rete-rate, e que a gente entende que descumpriu o parágrafo único do 149, porque não se prestou atenção à decadência que já tinha ocorrido. Neste caso, não houve um aumento da cobrança, não houve uma mudança nos valores da cobrança, mas houve uma alteração na documentação e na motivação da cobrança. E o que nós argumentamos aqui é que é um novo lançamento, porque as folhas 26.706 foi reaberto o prazo de defesa, tá? Não foi aberto o prazo para manifestação da diligência, e sim prazo de defesa, até folhas 26.706. Então, a nossa argumentação... 26.000 ou 27.000? Desculpa, doutor Rafael. Ah, meu Deus, espera aí. Não, só para... 26.706, é isso mesmo. Isso, 26.706, tá. É isso? Isso, exato. Então, a premissa do nosso argumento de decadência é que, como
a essas folhas 26.706 foi reaberto o prazo de defesa, daí aí contaria o termo final do prazo decadencial, de modo que estaria decaído as cobranças de junho a outubro de 2015. Perfeito, obrigado. As premissas realmente são diferentes. As decadências nos dois casos partem de diferentes, sim. É isso mesmo. Ok, não, é que eu lembrava um pouquinho da outra sustentação oral, queria entender exatamente o ponto da distinção. Tá bem, tem mais uma dúvida aqui, pelo menos mais uma, que de fato o processo tem uma complexidade que vale a pena. A questão da base de cálculo, né? Que há aqui uma discussão, olha, a empresa, em princípio, não era obrigada a pagar ICMS-ST porque é varejista, mas, por alguma circunstância, acabou pagando esse ICMS-ST com base num determinado valor, que, segundo alguns documentos juntados por amostragem, seriam ainda superiores ao valor da venda final. Essa prova foi feita por amostragem em relação a alguns itens, né? A minha dúvida é o seguinte, essa prova não deveria ser um pouquinho mais robusta, porque, veja, é uma discussão aqui se eu posso ou não fazer isso agora. Nesse outro caso que o doutor citou, eu lembro que nós tivemos alguns casos lá no mandato anterior, e lembro que teve um caso que eram de operações de fabricantes no Estado, que é um pouquinho diferente da situação deste auto de infração aqui. Depois a doutora Daniela pode até me ajudar a recordar, mas acho que era um caso que haviam fabricantes no Estado e o ICMS-ST na saída do Estado já havia sido recolhido. E aí havia uma dúvida se tinha que recolher novamente ou não. Se eu não me engano, a situação era um pouquinho diferente dessa aqui especificamente. Mas, de qualquer forma, lá foi feita uma diligência para que essa prova fosse ampliada, né? Para que isso, de fato, se demonstrasse efetivamente que o ICMS-ST havia sido recolhido na saída das indústrias aqui no estado de São Paulo. Aqui, o doutor faz uma alegação e traz e pinça algumas provas de alguns medicamentos que tiveram a venda com valor inferior ao valor efetivamente ICMS-ST recolhido. Mas eu não tenho conhecimento se isso representa a maior parte, a menor parte, se isso de fato torna inconsistente a base de cálculo apresentada pela fiscalização, porque talvez isso tivesse que ter sido produzido num volume um pouco maior. Não foi possível produzir essa prova? O doutor poderia prestar algum esclarecimento em relação a essa questão da base de cálculo? Sim, doutor Faisal. Na verdade, então foram juntados, nesse caso, todos os comprovantes de saída, mostrando que os valores de preço praticado foram inferiores aos PMCs. O que eu trago, tanto em recurso quanto em memoriais, são exemplificativos, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos dessa diferenciação, até porque acredito eu que eu estou tentando. Eu peço sempre desculpa, porque como são tantos, são esses dois casos, acabam misturando, a minha cabeça também acaba perdida em qual caso cada coisa aconteceu. Mas, se eu não me engano, nesse caso, eu não queria até atrapalhar, mas eu posso procurar aqui. Se eu não me engano, nesse caso, quando esse processo passou pela 10ª, foi exatamente para isso. E a gente fez, passou para o que passou na 10ª foi o do doutor Samuel, não foi esse aqui, se eu não me engano. Mas, né, doutor então Samuel? É isso? É isso mesmo. Pronto, foi objeto de uma diligência, É. cuja relatoria era da doutora Isabel, e foi proposto a diligência para apresentação de uma planilha com a relação dos documentos, para esclarecer exatamente a questão do cálculo, e foi apresentado. Correto. Aqui nesse caso, depois que vocês apresentaram essas informações, houve uma manifestação, mas uma manifestação no sentido de que a legislação determina que o recolhimento deve ser com base no PMC e ponto. Não se analisou o mérito da documentação. Por isso que eu questionei essa questão da quantidade, né, dessa amostragem aí, para saber se de fato ela demonstra que na grande parte ou na totalidade das operações o preço praticado de fato foi inferior ao que já foi efetivamente recolhido. Do que o PMC, certamente, porque o PMC ainda é maior, né? Então, essa é a dúvida. Sim, o que eu agora me avivou a memória, que eu lembrei, na verdade, esse caso, ele chegou a ser julgado, mas
foi o doutor... que Câmara que era, não vou me lembrar, mas na verdade ele voltou à primeira instância para reanalisar um tema, ele não foi convertido em diligência, realmente só o anterior que havia sido convertido em diligência, é isso mesmo. Neste caso aqui nós apresentamos essa documentação da diferença entre o preço praticado e o PMC, e para mostrar que houve essa liquidez, e assim, o que nós fizemos aqui, a construção que nós fizemos, foi baseada, sim, aquele precedente já de, acho que 2018, se eu não me engano, da Câmara Superior, né, que transitou em julgado, inclusive, tanto que a gente traz o nosso recurso, né, mostrando que haveria até uma ofensa à concorrência nesse caso, porque, veja, a gente tem outra drogaria que já foi cancelado o auto de infração pelo tribunal, com trânsito em julgado e tal, e o que a gente fez foi uma prova no mesmo sentido daquele, ou seja, mostrar que o nosso preço praticado é inferior ao PMC. Isso, além de tudo, não só a nossa prova, mas a gente traz também pareceres nesse sentido, né? E eu acho que já hoje até virou algo já, não sei se dá para dizer notório, né? A diferença entre o PMC e o preço praticado, isso eu acho que já, vamos dizer que já é algo notório, né? Que todo mundo já sabe que os preços praticados são sempre inferiores ao PMC, porque o PMC usa lá o preço máximo, né? O preço máximo sugerido pela CEMED. Então, o que a gente fez foi uma prova nesse sentido, né? De mostrar a diferença. Eu entendi a pergunta do senhor. A diferença entre o PMC, o que nós mostramos é a diferença entre o PMC e o preço praticado. Essa é a dúvida. Eu acho que, sendo bem pontual, é isso, para não me atrapalhar o raciocínio. Tá, ok. Não, e uma última dúvida, só para finalizar, não estou achando agora aqui, mas vocês citaram um recurso especial em que já houve decisão favorável. Agora eu não estou me recordando se é de processos da própria Ultrafarma ou se é da concorrência. Agora estou com essa dúvida, eu queria só ver se o doutor lembra, se tem algum processo da própria Ultrafarma que já foi julgado na superior, que se trata dessa questão. Não, doutor Faisal, os casos nossos são esses dois que estão aqui em julgamento aqui da Câmara. O que nós mencionamos é o 4062-686, que é vamos chamar de leading case, que foi o primeiro caso que foi julgado na superior, e a superior cancelou aquela autuação por entender exatamente esse mesmo raciocínio, né, de que há uma iliquidez por divergência entre a base ficta e o preço praticado, tanto que a gente traz esse precedente não só para mostrar esse entendimento e construir o nosso raciocínio com base nesse entendimento, como também nós demonstramos que a aplicação de qualquer entendimento diverso daquele ofenderia a própria concorrência. Por isso porque é uma outra drogaria, existem temas de outras drogarias que foram cancelados, e, por outro lado, o nosso sendo mantido seria uma ofensa à concorrência, porque o tribunal, de forma unificada, poderia entender no mesmo sentido. Tá bem. Agradeço a sua atenção, os seus esclarecimentos, doutor Rafael. Estou satisfeito. Obrigado. Devolvo a palavra ao doutor Samuel. Obrigado, doutor Faisal. Doutor Rafael, podia repetir o número desse precedente, por favor? Sim, 40. É o 4062-686. Perfeito. Ele inclusive, já transitou em julgado já faz alguns anos. Perfeito. Então, algum pedido de esclarecimento adicional? Podemos encerrar. Então, doutor Rafael, agradeço mais uma vez a participação, peço mais uma vez desculpa pelo transtorno, e agora acho que a gente já está bem avançado e com a matéria bem refletida para trazer o processo. O meu processo eu já deixei disponível para agendamento da pauta. A doutora Daniela acho que levantou a mão. Não, só pedir para confirmar o número do processo. É 4068-686, doutor Rafael? 62. 4062. Isso, 4062-686. Perfeito. Tá, obrigada. Gina. Então, doutor Rafael, o processo volta para uma próxima sessão. Eu acredito até, doutor Faisal, acho que daqui 15 dias também poderemos manter até essa pauta. Eu acho que sim, doutor Samuel. Da minha parte sim, também.
ficou bem esclarecido. Acho que podemos devolver para a pauta e volta a pauta parecida. Perfeito. Então, doutor Rafael, agradeço mais uma vez. Se quiser se retirar ou se quiser continuar, fica à vontade. Eu que agradeço, doutores. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Obrigado. Então, estou devolvendo o processo 41.34.561 para agendamento da pauta. Eu caí e voltei. Vocês conseguiram acompanhar? Eu devolvi para agendamento da pauta. Sim. Perfeito. Sim. Então, voltando agora para a pauta, temos o último processo, que é um recurso de ofício de minha relatoria, Electrolux do Brasil S.A., AIN 41.36639. A gente teve sustentação oral, acredito que há uns 15 dias, e temos a presença do Dr. César. Bom dia, Dr. César. Bom dia a todos. Vim acompanhar a sessão e estou à disposição para eventuais esclarecimentos de fato. Perfeito, obrigado. Então, como dito, é um caso que já houve sustentação oral. Eu já disponibilizei meu voto, enquanto havia sustentação oral anterior, eu já disponibilizei meu voto. E estou aqui, Dr. César, acatando o pedido da representação fiscal. Na verdade, não foi um pedido, foi uma sugestão apresentada pelo Dr. Tiago naquela oportunidade, para que viessem aos autos as informações e dados relativos à composição do valor controvertido. Então, como a gente está falando aqui de 3 lançamentos no campo 57 da GIA, que, segundo a tese da autuada, diz respeito aos depósitos judiciais que foram feitos nos autos do mandado de segurança. Então, só para retomar, explicar para os colegas, é aquele caso em que foram feitos 3 lançamentos em GIAs, em 3 meses, de janeiro a março de 2016. A fiscalização questionou a autuada, qual era a origem desses lançamentos. A autuada esclareceu que diziam respeito aos depósitos judiciais que haviam sido feitos no mandado de segurança, em que se discutia a anterioridade nonagesimal relativa à revogação da base de cálculo reduzida. Então, em resumo, era o valor controvertido que a autuada entendia, fez o depósito judicial e, caso perdesse, se converteria em rendas para a fazenda e, caso sagrasse vencedora, faria, né? Veio com o lançamento dos créditos. E aí o fiscal recebeu essa informação, solicitou esclarecimentos para a Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria responde dizendo que não foram identificados os depósitos judiciais e, portanto, não poderia confirmar a exatidão dos valores. E com essa informação de que não teria sido identificados esses depósitos, porque a ação parece que já tinha terminado, né? Acho que a ação nesse meio tempo já tinha terminado, quando da fiscalização. O fiscal lavra o auto de infração. E a tese da autuada no sentido de que, olha, esse lançamento corresponde exatamente ao valor objeto controvertido, que é o depósito judicial, e, portanto, não é um lançamento extemporâneo, não é um lançamento sem qualquer fundamento. Mas aí fica a discussão. Bom, tudo bem, exatidão de valor tem, bate exatamente o valor lançado, os 3 lançamentos, com os valores do depósito judicial. Mas a gente não tem a memória de cálculo, embora tenha um documento, as folhas 8, a existência de um demonstrativo chamado de memória de cálculo, que teria sido a base dos depósitos judiciais, mas a gente não tem a composição desses valores. E aí a sugestão do Dr. Tiago, aquela oportunidade, foi justamente, olha, me parece simples, porque como a gente está falando da revogação da base de cálculo reduzida, então das operações de saída, então temos documentos fiscais. O período é curto, são 3 meses, que foi janeiro, fevereiro e março de 2016, que corresponde à anterioridade nonagesimal, que era o objeto da discussão do mandado de segurança.
Então, eu, nessa linha, entendo também que há essa dúvida, não há dúvida da exatidão, há dúvida da composição, da origem desses valores. Então, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que a autuada demonstre a origem e composição do valor controvertido, com a apresentação de cópia dos documentos fiscais emitidos e a apuração dos valores do ICMS considerado nos dois cenários, quando da realização dos depósitos judiciais. E aí, entre parênteses, com e sem os efeitos da aplicação do decreto 61749 de 2015, que majorou o ICMS ao revogar a redução da base de cálculo de alguns itens do anexo 1 do convênio 52 de 91, sem observância da anterioridade nonagesimal. Então, em resumo, e sendo bem objetivo, para que venha aos autos a origem e composição do valor controvertido. Esse após remetam-se os autos à representação fiscal, retornando-os para julgamento. Aí, eu não sei se são muitos documentos ou se também uma sugestão, uma planilha auxiliando a demonstração desse valor, ou as cópias dos documentos. Eu acho que com isso a gente consegue evidenciar a origem e a apuração desses valores. É a minha proposta. Eu vou fazer só um ajuste, que eu coloquei recorrente e aqui é recurso de ofício, é autuado. Pode falar, doutor Thiago. Se me permite, antes de vir para a representação, poderia passar pelo autor do feito também, né? Posso tomar por empréstimo aqui, o doutor Ramon sempre faz sem prejuízo de... né? Já faço aqui. Retorno ao autuante para manifestação. Na verdade, a gente não consegue fazer encaminhamento direto, então provavelmente deve ser feita uma nova diligência ou encaminhamento pela secretaria. Tá, mas o doutor Ramon ele sempre utiliza, né? Sem prejuízo de remessa ao autor do feito. Exato. Perfeito. Aí, no caso, Ramon, eu que mandaria? É isso? Eu acredito, doutor Thiago, que quem manda, na verdade, é a secretaria. Ela está analisando, me parece que o EPAT não está automatizado para isso, para mandar para duas instâncias diferentes, né, para a representação e para o autor do feito. Então, assim que voltar da representação, ou antes de ir para a representação, é encaminhado para o auditor. O doutor Thiago acha melhor primeiro para o auditor, doutor Thiago, é isso? Eu acho, né? Porque como ele lavrou o auto, ele tem a questão dos valores. E o que vai ser apresentado, provavelmente pelo Dr. César, são as notas de saída que ensejaram da ação judicial, que ensejaram o crédito, né? Que ele fez o depósito, né? Então, para o autor do feito, ele dá uma olhada naquilo antes da representação. Se está tudo, porque vai ter que dar uma olhada se realmente são as mercadorias, se tinha realmente redução de base de cálculo, né? Ele vai ter que fazer uma análise ali, dar uma olhada nisso, né? Eu já até para evitar essa dúvida, após remetam-se os autos para o senhor FR autuante e, na sequência, para a representação fiscal. Isso, acho melhor, doutor. Acho melhor. Acho mais claro, né? Entendeu, doutor Faisal? O autor do feito ele vai ver, por exemplo, nota X, mercadoria, correto. Sei lá, geladeira. Tinha redução? Essa aqui não tinha. Então isso aqui que a autuada está pedindo está errado. Ou então, não, tinha mesmo. Isso que ela está pedindo está certo. Então, é essa análise que ele vai bater ali. Ótimo. Estou de acordo também. Perfeito. Então, já está disponível o meu voto ajustado e posso encerrar os debates? Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Um minutinho só, que caiu aqui, eu estou voltando, doutor Tudo Samuel. bem. Consegui.
Todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram, doutor César, por a unanimidade, então, pela conversão do julgamento em diligência nos termos da minha proposta, perfeito? Perfeito. Obrigado a todos. Bom dia e boa sessão. Para o senhor também. Obrigado, doutor César. Obrigado, bom dia. Bom dia. Obrigado, doutor. Então, encerrando a votação do AIN 41-36639, Electrolux do Brasil S.A. Com isso, nós finalizamos a análise dos processos e declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 28 de abril de 2023. E peço para o senhor Oswaldo encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo, pode encerrar a gravação.